Opa, é isso, com este belíssimo solo aí de guitarra do Bruno Ferraz, torcedor havaiano, tocando o hino do Avaí na guitarra. Começamos mais um Troféu Debate, hoje dia 13 de julho de 2020, dia mundial do rock. Por isso que escolhemos aí esse tema de abertura. Obrigado ao Gabriel Ferraz por essa belíssima apresentação. Peguei lá no Twitter da galera do Floripa Havaianos. Vamos começar o Troféu Debate hoje, em noite de rock and roll, em noite de rolo, né? Já que o Campeonato Catarinense está aí num rolo só. Vamos falar um pouquinho do primeiro jogo, das quartas de final, que aconteceu na quarta-feira lá em Chapecó. Enfim, tudo que envolveu o Avaí nessa última semana. Para bater esse papo aqui com a gente tá a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, boa noite. Dá a tua saudação inicial aí para a galera. Boa noite, Rafa. Boa noite, Marcelo. Saudação inicial, tá difícil, né, a gente falar de futebol. Até pelo futebol apresentado pelo Avaí no único jogo aí que teve, né, no retorno do Catarinense. E, novamente, aí tudo que envolve, né, o que a gente está vivendo aí como sociedade e o que o futebol prometeu e não cumpriu, né? E as responsabilidades disso. Então, o programa aí vai estar bem quente hoje. Com certeza. Quem vai fazer esse programa com a gente também, além da Fernanda, é o Marcelo Erondino Cardoso. Heron, boa noite. Qual que é o santo do dia aí? Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Eu acho que o santo do dia seria o Angelotti, talvez. Não sei. Mas, assim, os assuntos que a gente tem para conversar não são aqueles que a gente mais gosta, né? Não são os mais agradáveis, mas, de qualquer forma, é um prazer estar aqui novamente, depois de algum tempo afastado, para conversar com vocês e com nossos amigos aí sobre o Avaí e sobre o futebol em geral. Beleza. Então, quem está aqui fazendo o programa com a gente também é o Marcos Aldojan, o Adriano Gonçalves, também um companheiro de sempre, o Máximo Simões, o Gabriel Volek Fernandes, o Nicolas Tavares também, o Pedro Paulo Pereira, o Anderson Freitas, o Diego Correia, o Dieguinho, o Felipe Rodrigues Luiz também, o Rodrigo Ferreira também, o Leandro Borges também já está aqui dando boa noite para todo mundo. Então é isso, né? O primeiro papo de hoje está relacionado diretamente ao futebol, né? Ao campo, já que na última quarta-feira, Avaí e Chapecoense e Avaí se enfrentaram pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Catarinense, partida em que o Avaí foi derrotado pelo placar de 2-0.
o que mais te preocupou, Erondino, nessa derrota aí da última quarta-feira? Acho que o que me preocupou foi que 90% ou quase 100% dos torcedores do Avaí ficaram preocupados, foi a apatia que o time demonstrou, né? Parecia que foi um jogo, era um compromisso protocolar apenas, e eles entraram em campo para se livrar daqueles 90 minutos o mais rápido que pudessem, sem muito esforço, sem muita disposição, e a gente está falando de um jogo, apesar de todas as variáveis aí envolvidas, mas um jogo de quartas de final de um campeonato, né? Que poderia ter até decidido uma classificação para uma semifinal. Então me preocupou muito a falta de disposição, a falta de alguém brigando, chamando, discutindo ali, querendo algo mais, sabe? Parecia que não era nada, não estava valendo nada. Isso realmente me deixou preocupado e assustado. Porque, Fernanda, claro que depois de mais de 100 dias de paralisação e tudo mais, ninguém, né, em sã consciência, iria cobrar que o Avaí atropelasse a Chapecoense ou impusesse aí um ritmo de jogo muito grande, mas pelo menos, né, assustar o goleiro da Chapecoense em algum momento seria bastante possível, né, Fernanda? Até pelo elenco que tem, né, e por tudo que a gente conversou até no programa pré-rodada, vamos dizer assim, é claro que os dois times iam vir cautelosos, porque não queriam perder de muito, não queriam já ser eliminados no primeiro jogo, tudo aquilo a gente conversou, né? Todos os poréns da partida. A falta de ritmo, ninguém pôde fazer amistoso, né? Jogo contra aí, alguns testes, enfim. Tudo era uma grande surpresa. O que, vamos dizer assim, me surpreendeu bastante é que nada mudou em 100 dias. O Rodrigo teve tempo para treinar, teve, né, assim, tempo, não que teve os 100 dias para treinar, né, mas teve, assim, tempo para criar jogadas ensaiadas, criar algo novo, algo diferente, e aquilo que ele apresentou nos 3 últimos jogos foi mais ou menos aquilo que a gente viu, só que agora a gente pegou uma Chapecoense que tá vindo em ascensão. E não que a Chapecoense jogou muito, não que foi um grande jogo, né, que a gente assistiu, mas a Chapecoense foi mais efetiva, estava com vontade de ganhar. E o Avaí, como o Marcelo falou, não parecia que tanto faz. Tava ali cumprindo uma tabela que parecia assim, não, a gente já é campeão ou já acabou pra gente e eu tô aqui só para cumprir tabela. Não me pareceu um jogo de mata-mata ou alguém esqueceu de avisar a equipe do Avaí que era um jogo de mata-mata, né? E que praticamente a Chapecoense decidiu na casa dela, porque a gente sabe que 2-0 é um placar que é difícil reverter, né? Sim. Mas não é impossível, é futebol, claro. A gente até estava esperando o jogo de domingo, que não sei se vai acontecer, não sei, depois a gente vai falar sobre isso. Mas quanto ao jogo, a apatia, aquilo que a gente já falou da zaga, o nosso sistema defensivo é super lento. Tomamos 2 gols de bola parada. Aí o Rodrigo até na entrevista falou, mas é bola parada. Mas bola parada, então tu tem que se preparar para defender. É mais fácil se defender do que numa jogada que alguém vai lá e dribla 1, dribla 2, quebra a marcação, vai na velocidade, porque nossos zagueiros, o Ayrton e o Betão, a gente já viu que não dá para jogar junto. Ele inventou a questão do Wesley, que eu não entendi absolutamente nada. Ele quis, de repente, trazer o Ralf para terceiro zagueiro, e daí o Wesley jogava de ala. Depois ele quis consertar, daí botou o Arnaldo, mas daí deixou o Wesley, tirou o Pedro Castro, enfim. Eu acho que foi uma sucessão assim, de erros do Rodrigo, esse jogo, e foi uma apatia total do time do Avaí, assim, que eu nunca vi. Até tem o comentário do Anderson Freitas aqui, né? Qual foi o jogo do Avaí esse ano que encheu os olhos, e eu estava, ao longo da semana, fazendo uma reflexão, né? Tentando buscar o que a gente jogou esse ano. E os números do Avaí não são bons, né? A gente tem aí 12 jogos no ano, temos 5 vitórias e 5 derrotas e 2 empates. Das vitórias, assim, a gente ganhou o Clássico, claro que é um jogo que tem um nível de imprevisibilidade grande. Depois a gente só ganhou Marcílio Dias, Tubarão, Joinville e Juventus, que são 4 times que, podemos dizer, sem série, né? Ou aí estão na Série D do Campeonato Brasileiro.
E os adversários mais bem qualificados que a gente pegou, a gente perdeu. Perdemos pro Brusque 2 vezes, que é um time da Série C. Perdemos pro Criciúma, também da Série C. Perdemos pra Chapecoense, empatamos outra com a Chapecoense. E fomos eliminados pela Ferroviária na Copa do Brasil, que era o jogo que, independente do adversário, um jogo importantíssimo para a questão do calendário. Eu acho também um pouco isso, né? A galera... para mim não há dúvida de que o Avaí mudou um pouco o seu jeito de contratar. Os nomes que chegaram, alguns tiveram alguma resistência, alguns tiveram alguma talvez preferência por outro, mas né, comparado aos anos anteriores as contratações foram boas. Só que como 11, né, como time, de fato, esse time ainda não mostrou nada, mesmo nas vitórias, como o pessoal está falando, né? Foram 5 vitórias e uma boa partida contra o Figueirense no Clássico, que a gente entende, mas não dominou com personalidade nenhum dos outros adversários que ganhou. Então isso é bastante preocupante, porque já tem bastante tempo de trabalho. Ah, mas é cedo, mas a Chapecoense, né? Ah, não, a gente ficou 100 dias sem jogar. A Chapecoense também ficou 100 dias sem jogar. E a Chapecoense estava estreando 3 jogadores, mais do que o Avaí, inclusive, que estava estreando só o Ralf. Então, claro que ninguém queria que o Avaí amassasse a Chapecoense, mas pelo menos que produzisse alguma chance de gol, corresse algum perigo, né, pro gol adversário. Isso que vocês dois falaram, essa questão da monotonia, eu acho que falta isso mesmo, falta essa intensidade no time, porque o time, quando tá com a bola no pé, ele toca de maneira até certo ponto boleira, vamos dizer assim, como se estivesse administrando um jogo que está longe de ser administrável. E isso acaba mostrando pouco poder de reação, tanto é que das 5 derrotas que o Avaí teve no ano, o Avaí não marcou gol em nenhum desses jogos, desses 5 jogos. Então, quer dizer, isso, a grosso modo, imagina-se um time que tomou um gol e depois não tem força para reagir. Não consegue reagir, né? Não consegue impor-se em cima do adversário. E isso é bastante preocupante, né? Já são 12 jogos no ano, é o 4º jogo aí já do Rodrigo, a primeira derrota dele, mas nas 2 vitórias e no empate ele também não fez um bom jogo. Foram jogos onde o resultado foi melhor do que o desempenho. Então, acho que é preocupante, sim. Preocupante porque já tá na metade do ano, bem dizer, e o Avaí evoluiu pouco, né? Na curva de evolução desse time, ele realmente tem apresentado pouquíssima evolução. Mas, enfim, tu acha que o confronto tá morto já, Iron? Ou não? Ainda tem volta? Não, eu acho que não está morto. Agora, antes de falar sobre isso, eu queria completar sobre o que vocês estavam falando, que assim, a gente até entende que eu tenho várias críticas ao que o nosso treinador fez, a escalação, as mudanças, a não ter um sistema de jogo definido, e não queria mesmo que atropelasse a frequência. Agora, a atitude é uma coisa que eu não posso aceitar que não tem. Porque quando não está dando certo, o cara, quando ele quer, ele vai e faz acontecer. E até é estranho, porque a gente tem o Marquinhos, que era um cara que não gostava de perder, não levava desaforo para casa, e brigava e tal, e de repente, tipo, a boleiragem ali tocando de lado, deixando o tempo passar, como se nada fosse nada. Então, sim, não dá para entender. Eu entendo, até aceito às vezes alguma deficiência técnica, agora falta de disposição, de atitude, não dá. Com relação ao confronto, eu acho que não tá decidido, claro que não, porque o Chapecoense não é isso tudo também. E, claro, nos ganhou 2-0, foi superior, mas é o que a gente está falando. O Avaí não mostrou nada, poderia jogar 3 dias, porque ele deu um chute a gol, uma bola rebatida ali do Rio no segundo tempo. Então, não é impossível voltar, mas tem que mudar a atitude, pelo menos. Tem muita coisa para melhorar, mas a atitude é essencial, porque senão vai jogar mais 90, 180, 270 minutos e não vai acontecer nada, porque não vai conseguir matar um gol, porque ninguém procura, ninguém cria. Mas eu acho que está aberto. Tem condição sim, mas tem que mudar muita coisa. Agora, Fernanda, muita gente cobra nessa atitude aí do time, até visando em primeiro lugar jogadores, né, do campo ali, né? Mas o Avaí tem um gerente de futebol, que é o Marquinhos, que se tem alguém com tamanho, né, com costa larga para dar o famoso soco na mesa, ou enfim, cobrar alguma coisa mais energicamente, é o Marquinhos de fato, né? Tu acha que falta por aí ou não? O que está faltando para encaixar essa atitude aí nova no time?
Então, é que assim, né, futebol, é claro que se tu tiver a posse da bola, tu tiver o controle dela, tu tem mais chance de criar jogadas e ir pro gol, né? É muito mais fácil do que tu só devolver a bola pro adversário e tentar a sorte. Pelo menos eu penso assim. Agora, também não adianta ficar tocando do goleiro pro zagueiro, do zagueiro pro meio e voltar e não ter nenhuma jogada, né? Não ter nenhuma tentativa de gol. Acho que vai ter uma tentativa só de gol, no chute no gol. E isso, para mim, é inadmissível. Em 90 minutos a gente ter só um chute ao gol. Até porque a gente tem que sim olhar o nosso elenco. Não dá pra gente passar a mão e dizer que não, tudo bem, a Chapecoense começou a treinar antes. Não. O nosso elenco é pra ir lá e fazer algum barulho. Ah, tá, o Avaí tentou, o goleiro fez 1000 defesas, bateu na trave, não era o dia de entrar a bola, beleza. Sabe? Eles foram lá na sorte, lá numa bola parada, conseguiram o gol. Tá, isso é uma situação que dá pra aceitar. Agora, o que não dá pra aceitar foi o que a gente viu quarta-feira. Um time que treinou, já tem um elenco formado, né? São esses ali, aqui tudo indica, não vem mais ninguém. E fazer o que a gente fez, entrar, vamos dizer assim, sem tesão nenhum pro jogo. Mesma porque coisa assim... que na... Não, completa. Uhum. Aí dá a pergunta que tu falou, né? Do Marquinhos bater na mesa. Cara, a gente sempre fala, quando a gente olha, não comparando, tá? Deixando bem claro, mas assim, ó, se tu vai pegar um jogo do Manchester City com o Guardiola, ele pode estar ganhando de 5-0. Ele tá puto na beira do campo, berrando o tempo inteiro. Se o time dele não fez o que ele quis no intervalo, ele alucina. Os caras. Então, os caras estão o tempo inteiro ligados. E eu acho que é isso que falta no Avaí, talvez. Tem que ter, sim, não sei se é o Marquinhos, não sei se é o técnico, mas alguém tem que ficar o tempo inteiro motivando, parece, os jogadores. Então, então se é isso que eles precisam, que fica lá no intervalo dando esporro e batendo na mesa e vamos que vamos, se é isso que eles precisam. Contrata aquele cara lá do vidro da ressacada lá, o pega. Contrata ele pra comissão, põe ele lá. Mas assim, não dá pra simplesmente a gente aceitar um jogo como se a gente já tivesse classificado ou fosse fazer gol a qualquer hora e a gente nem dá um chute no gol. Mas eu acho que também tem um pouco a ver com a característica, né? A característica dos jogadores é essa, um pouco de boleiragem, que a gente já vinha até comentando, e a gente não pode deixar de lembrar também que é um time com uma média de idade na casa dos 30 anos, então para impor intensidade assim durante 90 minutos, claro que isso é impossível, mas para pelo menos uns 2/3 do jogo dominar o time adversário, talvez precise um pouco mais de intensidade que esse time não tem condições de fazer mesmo, né? E a gente vê ali várias vezes que o Avaí roubava a bola, o Valdívia tocava no Jonathan e não aparecia mais ninguém na imagem. Tava o Jonathan, o Valdívia acompanhando a jogada e toda a defesa ali de trás da Chapecoense aparecendo na imagem ali, aliás, na péssima imagem da transmissão do jogo. Nossa, é verdade, né? E o time do Avaí não aproximava, assim, né? Alguém para chegar, pisar na área, como dizem os entendidos e tudo mais. Acho que foi, assim, uma atuação ruim. O Rodrigo parece ser um cara bem intencionado, mas, assim, depois se explica de maneira que a gente... não é o que a gente viu. E uma coisa que a gente elogiou ele quando ele entrou era que ele não dourava a pílula, né? Ele era um cara que até no segundo jogo ele falou bem a real, né? Que não jogou bem. Depois até a gente sentiu um pouco de falta dessa entrevista coletiva, mas do que ele falou eu confesso que não concordei muito. Eu acho que a montagem do elenco com as peças que trouxe foram boas, mas está faltando esse cunho aí de pegada, que pode ser que retorne com o Bruno, mas aí eu acho que também é depender demais de um jogador para quem adaptou todo o seu limite de contratações para um jeito diferente. Agora, enfim, vou dar uma passada aqui para ver quem é que tá também deixando seu comentário. O Capa recebendo diversos elogios aqui. Diga. Xavier, só para complementar rapidinho, claro. É que assim, tu falou ali de não aparecer ninguém. Mas isso também não quer dizer que é porque a idade, vamos dizer, tá um pouco mais avançada, eles não têm ritmo para ficar indo e voltando. Eu acho que isso é um pouco também de treinamento tático, de saber os locais onde tu deve estar no campo. Sim. E não necessariamente tem que ficar correndo igual um louco, né? Porque se tu ocupa os espaços, tu não fica descoberto na marcação, por exemplo, tem que ficar indo e voltando.
Então, para mim, isso é um pouco do treinamento e do que o Rodrigo tem que aplicar no time também. Eu acho que eles estarem perdidos em campo é a culpa do técnico e não só da qualidade técnica deles. Até porque, como eles mesmos falam, eles conhecem os atalhos do campo, né? E a gente até pode entender em algum momento se a questão física, a idade e tal, os caras não vão em todos, mas nenhuma vez aparecer, nunca chegar. Então, ou é isso que a Fernanda falou, eles não estão sendo treinados de maneira adequada, ou é um conjunto com aquilo que eu tinha dito, que os caras não estão nem aí, não estão a fim de fazer acontecer. Porque não dá para entender, não chegar nunca criar uma jogada, nunca apertar o adversário, não sei, para mim é estranho, muito estranho isso aí. E a formação do elenco, ao meu ver, já tinha falado isso antes da pandemia no programa que eu participei, ela foi um pouco equivocada, né? Não que eu não queira o Ralf, eu não queira o Valdívia, o Hilton, o Kelvin, quando passou por aqui, são jogadores de qualidade, só que o Avaí é capenga em várias posições, né? Então, assim, a base defensiva é a mesma que a gente tinha, a gente não tem saída, assim, ó, complicado, e como o Rafael falou, a gente tem o Bruno, que eu acho que é um beijo aí de esperança, mas só o Bruno não vai resolver, né? E até porque a gente sabe que ele é um jogador que a gente pode contar pouco na maioria das vezes, né? Toma muitos cartões e tal, quer dizer que a gente vai ficar nesse Deus nos acuda, torcendo pro Bruno estar num dia iluminado para que o Avaí vença jogos. Acho temerário para o que a gente investiu. Quem está conversando aqui com a gente também, o Jefferson Campos, diz ele que essa parada só ajudou aqueles que não cumpriram a norma, pois ficaram sem alguns jogadores. Aí você está falando aí já da questão da Covid, né? Já a gente vai também entrar sobre isso. O Marcos Aldojan deixa o Capa em isolamento social até o fim do contrato. O Capa recebendo bastante elogios aqui também. 4 meses de treinamento para apresentar o mesmo futebol 2019. Essa é a opinião do Rodrigo Ferreira. Já o Máximo Simões nos indaga aqui por que o Capa. Depois ele ainda pede mais uma cobrança. Eu acho que porque o Capa, né, Heron, também no que tu falasse, né? O Avaí contratou vários jogadores para diversas posições e não repôs em posições carentes, em especial a defesa e a lateral esquerda. Trouxe ali o Leonan, mas que, como diz o Roberto Alves, ainda não aconteceu. E o Avaí ficou sem reposição aí para a posição do Capa. Isso, exatamente. Bem isso, porque o Capa, eu sou crítico ferrenho do futebol ou do não futebol que o Capa pratica, mas também assim, quem que a gente coloca ali? Para o meio campo, para o ataque, a gente tem várias opções, tem gente que vai voltar ainda para a lateral. Leonan jogou no Clássico, no Scarpelli, fez alguma fumaça, deu uma esperança assim, opa, quem sabe? Mas no Clássico ele jogou na frente, né? Ele entrou ali do meio para frente. Isso. Enfim. Então, não tem opção, né? Não tem opção. Vamos ver o Vaner Chagas aqui, técnico fraquíssimo. Os medalhões já dominaram o vestiário. Tá arrumando lugar para todos eles. O exemplo claro é o Wesley, de lateral, e não teve coragem de tirá-lo. O Wesley realmente uma partida bastante ruim, né? O Wesley é meio que representa esse jeito, né, Fernando? Esse cara que, beleza, de qualidade, a gente sabe que ele sabe jogar, mas diminui muito o ritmo do jogo, pisa na bola o tempo inteiro, roda, toca para trás. Um cara que não dá muita sequência aí. Aquilo que a gente já viu no início, né, do campeonato, vamos dizer, nas primeiras rodadas, e nada mudou, né? Assim, eu acho que não tem muito o que esperar dele, é aquilo ali. Cadenciar o jogo, acho que quando o jogo tiver 3-0 pra gente, coloca ele que ele vai cadenciar ali. Pois é. Mas ao meu ver, é o que mata a jogada, sabe? A bola passa nele e parou. Dá tempo de arrumar toda a defesa, dá tempo de vir todo mundo. E às vezes a gente precisa de alguém mais ágil. Às vezes não, né? Quase sempre a gente vai precisar de alguém que vai dar o toque pra frente, que vai armar a jogada. É claro, não vai dar passe na fogueira, não é isso que a gente quer. É claro que às vezes vai ter que voltar. Mas o tempo inteiro, todo jogo pra voltar, então eu também fico ali de volante só voltando a bola. E não erra um passe, vai ficar com 100% de aproveitamento. Porque a gente mas sabe, não né? É isso que a gente quer. Claro, não, porque assim, a gente sabe, né, Fernando, Erondino, enfim. O Ralf e o Bruno vão jogar, isso é fato. Então, já são dois caras mais veteranos, já são dois caras que não têm a mesma vitalidade aí de outros tempos. Então, quem jogar dali pra frente com eles tem que compensar, né? Tem que compensar essa atitude aí um pouco mais enérgica. Eu acho que o Renato, talvez, quando tiver em condições, vai
vai colaborar ali pelo lado direito, talvez botar um pouco mais de juventude na frente, né? Tirar o Rildo, botar o Rômulo, botar o Getúlio, enfim. Não sei, o Rodrigo tem que mexer nesse quebra-cabeça aí para tentar arrumar melhor. Existem algumas opções em determinados locais, né? Agora, quanto ao Wesley, ele é a cara desse time, né? É aquele cara boleirão, deve ser um cara muito legal para tu jogar um futebol society com ele, com um churrasco depois, aí tu vê ele dar aquele tapa de lado. Conhece. Pô, deve ser muito legal. Agora, para competição, para mim não serve. Para competição, porque não produz nada para vencer um jogo, para ganhar um campeonato, para ficar dando toque bonito. Como eu falei, o cara convida ele no final de semana, vai bater uma bola quando puder de novo, né? Com churrasco depois, aí ele vai ser útil. Não, tá deixando a desejar mesmo. O Fábio Ricardo Martins, boa noite, pessoal. O Rodrigo Santana de técnico é uma vergonha. O Avaí é mais um clube para ele estagiar, mas a culpa é de quem contrata. Já o time em si é mais um ano de tentativa, porque a qualidade de 60% do time está abaixo da crítica. O Diogo e o Marquinhos estão repetindo os mesmos erros do ano passado. Decepcionante. Quem mais aqui? O Adrian pergunta sobre a participação do Ralf. Como é que avaliamos aí a participação do Ralf no jogo de quarta-feira, Heron? Ele foi muito discreto. Muito, muito discreto. Se a gente não prestasse alguma atenção, talvez não tivesse nem visto ele em campo, assim. Não sei se a gente podia esperar muito mais dele. Primeiro jogo dele e tal, mas não achei que ele tenha comprometido, mas também não colaborou muito, não. Isso da minha ótica. Fernanda, o que achamos aí do Ralf? Acompanho o Heron, assim, é claro que é o primeiro jogo, né? Tá reiniciando aí a carreira agora no Avaí, vamos dizer assim, né? É aquela coisa, não atrapalhou, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Não dá pra ficar julgando muita coisa no primeiro jogo. Até porque o time todo não ajudou, né? Sim. Eu tirei um tempinho. Eu tirei um tempinho assim para ficar olhando, né? Eu acho que ele tem uma qualidade muito grande na roubada de bola. A gente vê que ele é um cara que tem um tempo de bola assim, né, para se antecipar ao jogador, para fazer o bloqueio dos lances muito acima da média. Realmente é um cara que impõe bastante respeito, tanto que ali no meio da área, né, na famosa cabeça da área, o Avaí não passou muito sufoco. Ele estava num posicionamento com bola que ele recuava ali basicamente para o meio dos três zagueiros para pegar esse primeiro passe, e aí dali para frente o Avaí produzia muito pouco, né, porque a jogada caía no Pedro Castro, que ele não conseguia dar muita qualidade. O Valdívia estava bem marcado também, uma partida bastante apagada, mas acho que o Ralf, a hora que, né, se o time se encaixar, ele certamente vai ser alguém que vai acrescentar aí ao time. É um cara que tem bastante cancha. Mas enfim, foi primeira participação, né? Não tem como a gente fazer nenhuma avaliação um pouco mais completa. Quem mais? O Felipe Matos aqui, o nosso companheiro. O Avaí sofre de Bruno dependência. Sem o Bruno, o time não joga. Ou então não tá jogando desde o clássico, então, ainda na época do Augusto Inácio. O Adrian completa aqui. O Avaí sofre de amigos dependência. Marquinhos de gerente, é piada. Bom, opinião aí do Adrian, o Rodrigo, o Felipe Rodrigues aqui falando da zaga também. Mesma opinião do Pedro Paulo Pereira, né? A zaga é uma defesa patética. Enfim, um futebol bastante burocrático aí do Avaí. Quem mais está aqui apostando? Opa, pessoal, fui lá para cima, acabei esquecendo bastante para trás aqui. O Pablo Martins, um grande abraço, Pablo. Pergunta por que o Rômulo e o Getúlio não estavam no banco. Acho que estavam lesionados, por isso que não foram pro jogo. Mas a princípio vão estar por dentro aí. Mas para quem está procurando aí um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou um profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. It's Coworking, nosso parceiro aqui, que segue aberto aí durante esse período de isolamento social. Enfim, passamos aí essa primeira partida.
A segunda não teve, né? Seria ontem, no domingo, aqui no estádio da Ressacada. Deu um rolo do caramba. A Chapecoense testou 14 jogadores aí, né, entre jogadores e membros da comissão técnica, com Covid-19. E acharam melhor aí, até o próprio governo do estado achou melhor cancelar a rodada. E o campeonato volta novamente para suspensão. Fica pelo menos aí 14 dias sem voltar. Heron, qual é a tua opinião aí sobre esse protocolo? O que dizer, né, desse momento? Rapaz, eu já tinha opinião muito firme de que era uma aberração voltar com o futebol agora. Eu acho sem sentido por não ser atividade essencial, e por mais que justifiquem a necessidade de algumas pessoas, mas para a maioria que está pedindo é só lazer. A pessoa quer ter alguma coisa para se distrair. Então, acho um risco desnecessário. Agora, decidiram que vão voltar, tem um protocolo, vamos fazer um negócio bem feito então. Tudo que não aconteceu foi alguma coisa bem feita, né? Eu estava até procurar o protocolo agora, falei com mais calma. Não achei no site da federação, não sei se tiraram ou eu não consegui procurar. Talvez eles tenham tirado, mas eu achei curiosamente no site da Chapecoense, o protocolo oficial da federação. E aí, assim, eu não sou na área da saúde, não sei muito bem como essa coisa de teste funciona. Se tiver alguém nos ouvindo, assistindo, que possa nos esclarecer, mas assim, o protocolo diz o seguinte: deverão ser testados todos os membros das duas delegações, tá? E dirigentes, enfim, todas as pessoas envolvidas no jogo. O teste rápido deverá ser disponibilizado para a triagem de todos os envolvidos no evento 24 horas antes do início da partida. Então, peraí, a gente fez o teste rápido com todo mundo, supondo que o protocolo foi seguido, estava todo mundo apto, todas as duas delegações. Aí no dia seguinte apareceu 14 na Chapecoense, 2 no Joinville, 2 no Criciúma, o Figueirense já anunciou mais 2. Quer dizer, então, peraí, ou não fizeram o teste correto, ou o teste é absurdamente furado, e eu sei que tem um teste desses que ele não é 100% preciso, mas está dando uma diferença absurda. Sim. A gente tem visto aí campeonatos europeus, principalmente, tudo bem, eles tiveram mais tempo para se adaptar, e aqui foi tudo feito muito rápido, mas que o número de positivos é muito baixo quando aparece. E aqui foi uma coisa absurda. Então, o protocolo não foi bem feito, o que eu não acredito, e o que eu entendo que aconteceu foi que ele foi muito mal aplicado, foi negligenciado em vários pontos, e aí a gente tem que responsabilizar quem de direito. Ontem eu ouvi a entrevista do presidente da federação, né, o Rubinho Angelotti, e assim, foi um show de horrores, sabe? Uma coisa bizarra, né, de vários pontos de vista. No programa onde rolou a entrevista, que foi o do debate diário especial aí que foi feito, o Faraco esclareceu algumas coisas a respeito do protocolo, né? O protocolo do Estado não prevê testes, ele prevê só a questão da temperatura, do álcool gel, né? E aí afasta aqueles que apresentarem sintomas de gripe, de Covid. O teste que eles estavam falando era o teste do PCR, aquele que demora um pouquinho aí para ficar pronto, né? Então ele demora aí uns 2 dias. Então eles foram testados na terça-feira, antes do jogo, e o resultado só saiu na quinta. Ou seja, né, aqueles 14 ali, independente de quem estava ou não, durante o período do jogo estavam contaminados. E aí teve uma outra surpresa, né, para mim, que foi... só rolou esse teste porque a Chapecoense enfrentava o Avaí. E o protocolo aqui da prefeitura é de que tem que ser feito esse teste PCR. Por exemplo, se o confronto fosse Chapecoense e Joinville, o Joinville ia ter ido lá no oeste do estado, jogado. Na volta a Chapecoense ia vir aqui, ia ter jogado e deu. Não ia ter... né, eles foram obrigados a fazer esse segundo teste mais confiável por uma exigência da prefeitura, né? Depois o presidente disse que tem que retomar ali até o prazo da quarentena, né, que vai fazer um acerto aí com a Secretaria de Saúde, e disse a frase de que o protocolo do jeito que está não termina o campeonato, né? E aí ele queria que o protocolo fosse um pouco mais maleável para se adaptar ao protocolo da indústria, ao protocolo de outros lugares. Que eu acho uma coisa bizonha, né? Porque se briga para que a segurança seja menor, para eu poder terminar aqui o meu serviço, né? Uma coisa
bizonho. Mas o fato é esse, né? Testou um monte de gente positivo e aí o protocolo ele foi cumprido, aí porque o erro é do protocolo, né? Porque, na verdade, não tem como tu criar uma bolha em cima dessas pessoas. Ou tu faz como fez a NBA agora, a NBA botou todos os times lá dentro do complexo da Disney, né? Todo mundo tá lá, hospedado, só tendo contrato entre si, tendo testes em massa periódicos, e mesmo assim um ou outro ainda acaba fugindo. Mas do jeito que foi, não adianta o clube cumprir todos os protocolos, o cara vai lá, treina, mas depois vai para casa, passa na padaria, passa no mercado e fica tudo por isso mesmo. Então acho que só escancarou essa necessidade de que não havia nenhuma necessidade de voltar ao campeonato catarinense nesse momento. E agora, Fernanda, o que fazemos aí com esse retorno? Uma pergunta bem fácil para ti. Pergunta de $1 milhão. Então, né, Rafa, a gente já botava todas as ressalvas de se voltar, né? Daí fizeram o protocolo, que eu acho que o protocolo não está errado, né? O protocolo, se fosse seguido, eu acho que daria certo. Mas a primeira coisa, não foi seguido o protocolo, tá? E quem vai fiscalizar? Quem é responsável pela fiscalização de se o clube está cumprindo ou não está cumprindo? Outra, como tu falou, ou de repente deveria então, vamos todo mundo para uma sede e vamos terminar o campeonato de uma vez por todas, todo mundo ficando isolado, em quarentena ali, todo mundo dos clubes e só, e não tem contato com mais ninguém. Era uma hipótese que poderia dar certo. Outra coisa, tudo bem, o cara vai na padaria e de repente ele pegou o coronavírus lá. O que para 14 da Chapecoense pegarem é que lá dentro dos treinamentos dele também não foram seguidos nenhum protocolo, né? Então, para 14, vamos dizer assim, da minha empresa pegar, é porque ali dentro ninguém está se cuidando. Se um vier contaminado, né? Não é que um ou outro não vai pegar, pode pegar também, vai ter contato. Mas aí também um número de 14, aí a gente entra no assunto, teste rápido, PCR, cada um faz de um jeito, cada cidade faz de um jeito. Sim. Isso está completamente errado. Não, tanto que o confronto Desculpa, Fernanda, te interromper, mas assim, tanto é que o confronto da definição de quem ia cair ia acontecer em Tubarão e foi mudado para Criciúma por causa das recomendações de Tubarão. Aí, então, assim, é tão absurdo que, tipo, cancela o campeonato todo, mas vamos ter rebaixado. Sabe? Suspende o campeonato por tempo indeterminado, mas o rebaixamento vamos jogar. Não dá pra jogar na cidade que é pra jogar, então joga. Daqui a pouco estamos jogando no Rio Grande do Sul. Sabe? É tão absurdo, e as declarações do presidente da federação só vêm a calhar a ter dado todos esses testes positivos, sabe? Porque eles não estão preocupados, eles só estão preocupados em vamos jogar, não importa se morrer, não importa se pegar a corona. É um pensamento mesquinho, sabe? De o campeonato tem que acabar. E para o campeonato acabar, esse protocolo não serve. Sim. Não é que Isso. É ao contrário, sabe? A segurança está fazendo com que o campeonato não acabe. O protocolo que se adapte. Né? O que tem se um só testou positivo e os outros não? Então eles não tiveram contato daqui, sei lá, 3 a 5 dias, eu acho que precisa. De repente não vai estar testando positivo mais gente. Não, mas lá no Rio fizeram. E daí, se em outro lugar fizeram errado? Sabe? A entrevista bizarra Desculpa, Fernanda, a entrevista bizarra do presidente da federação deixou isso bem claro, né? O protocolo está me atrapalhando. Eu preciso terminar o campeonato. Então, assim, não vamos testar ninguém, vai ter 0 positivo, a gente tem um campeonato, ok? Sim. Vai terminar. Isso. Mas a que preço? E na boa, né? Comparar com outras coisas que é completamente bizarro, ele comparou com a Fórmula 1, comparou com o UFC, como se o Campeonato Catarinense apresentasse, né, espetáculos aí desse nível, né? Peraí. E também não pode esquecer que Como se tivesse o dinheiro que esses campeonatos têm. Pois é. Olha o dinheiro que a Fórmula 1 tem e olha o Rio. O Concórdia tá se matando aí pra tentar acertar salário do jogador até o final do mês com um contrato aí que tá vencendo. Eles saíram de Concórdia lá 1.000 quilômetros, cara,
para jogar em Tubarão. No meio do caminho, o jogo mudou para Criciúma. Aí o prefeito de Criciúma instituiu lá um decreto tirando, né, proibindo eventos até dia 24, eu acho, de julho. E aí o Concórdia volta para casa e a federação tem que empurrar a goela abaixo porque tem que terminar o campeonato. E eu quero ver se a federação vai, no mínimo, pagar a viagem, que eu duvido. Pois é. Não, e não é só isso, né, gente? O Concórdia volta para casa, mas ele colocou em risco quantas pessoas e quantas famílias. Porque ele teve que trazer uma delegação, o pessoal teve que comer em algum lugar, teve que dormir em algum lugar, e como é que faz? E eles vão voltar para casa agora e fizeram teste, será? Vão conviver com as famílias, quer dizer, o Oeste está complicado, a gente sabe que é uma região que tem muitos casos, né? Então, assim, é um risco absurdo que eles estão colocando as pessoas para nada, né? Assim, se tu for ver, o Roberto da Chapecoense lá, postou a foto internado, dizendo que era o pior dia da vida dele, que nunca tinha passado por aquilo. Ele é atleta, sabe? Ele não só tem histórico, como tem atual, né? Não é só o histórico, momento ele de atleta. agora, no currículo. E assim, se ele passou mal, aí como o Heron falou, e as famílias desses jogadores, tá? E se alguém morrer por causa de um jogador, a mãe do jogador, a mulher, o filho, alguém morrer, quem vai pagar essa conta? Sim. Ninguém tá pensando nisso, né? Tipo, a federação deve estar com rios de dinheiro porque ela tá achando... Porque, né? Não, se alguém morreu, eu pago, certo? Aí a multa e deu. No mínimo, ela tá pensando nisso. E assim, não foi só a participação dele, tá? A própria participação do Batistotti também foi uma participação ruim, né? Ontem na entrevista, ele falando aí no caso como presidente da Associação de Clubes, né? Entre elas, ele não via problema, né? Mesmo com o alto número de infectados, para ele... afastando quem estava doente, o resto poderia ter, e aí ele comparou também com outras coisas. Questionou o Cadu, a pergunta que o Cadu fez eu entendi, depois ele até ficou meio brabo, com relação a outros lugares, e o mercado, como é que fica, ele até citou o Angelone, né, nominalmente, e no Angelone aconteceu assim, foram 12 funcionários com Covid, e o Angelone afastou os 500 que trabalham lá. Isso tá lá no protocolo do governo do estado. Então, cara, me incomoda muito essa questão. Não, mas outros setores estão fazendo assim, então deixa ocorrer esse mesmo risco, como se fosse uma coisa tranquila, né? Ontem estava vendo essa questão das UTIs. Não, mas ainda tem UTI. Cara, ir para UTI é uma coisa extremamente dolorosa, é uma coisa horrível ir para UTI. Não é... ainda tem uma bicicleta dessas de aluguel pra mim, então beleza, eu posso ir. Não é uma coisinha assim simples, sabe? Ser entubado, usar uma UTI, usar um respirador, cara, são coisas invasivas, é horrível. Dá pra contar com isso. E o cara tá querendo empurrar a goela abaixo e assim, pra mim, a impressão que ficou, em especial do presidente da federação, é o seguinte, ele quer terminar o campeonato e entregar a bucha, sabe? Olha, tá entregue. Assim, eu nem começo a Copa Santa Catarina, não começo a segunda, não começo nada. O que tá no meio aí, tá no meu colo, era o estadual, pronto. Entreguei, agora vocês que se decidam. Eu, pelo menos, senti essa informação. Eu acho que ele fez as contas, né, Rafa? 6 datas, cara, não vai acontecer nada em 6 datas. A gente vai fazer rapidinho isso, não vai aparecer nada e acabamos, entreguei a bucha. Não vou ficar como o presidente que não terminou o campeonato. Só que aconteceu já na primeira, e aí ele ficou vendido, né? Vai fazer o quê? E assim, não é que aconteceu um caso, né? Isso. Aconteceu um jogador, afastou o jogador, tal. Não. Vários times tiveram. Eu não sei a que ponto pede transparência para divulgar ou não divulgar. A princípio, a Chapecoense não estava divulgando o nome, não estava divulgando quantos, quem era da comissão. Sabe, uma enrolação. Quer esconder o quê, gente? Sempre parece aquele jeitinho brasileiro. Não, mas esse aqui sai fora e vamos continuar. Como se aquele ali não pudesse ter infectado mais gente, como se aqueles que estão infectados, o resultado de repente só vai sair daqui a 7 dias e eles já estão infectando todos os outros dos outros times, de outras cidades e a sociedade, porque esses caras, eles vivem. Eles não só jogam futebol. Eles têm filhos, eles têm esposas, eles têm pai, têm mãe, têm parente, eles vão no supermercado, eles são pessoas normais, não são extraterrestres. E o povo não tá nem aí pra isso.
a gente precisa falar também na proporcionalidade do risco, né? Quando a gente fala que os profissionais da saúde estão se arriscando, mas é uma atividade absurdamente essencial. O supermercado está arriscando alguns funcionários e tem um protocolo específico, porque é uma atividade que não é tão essencial quanto a saúde, mas ela é essencial também, a alimentação, enfim, bens de subsistência, né? Agora, então, o risco é proporcional, a gente aceita assumir um determinado risco. Agora, para que assumir um risco desse tamanho, as pessoas irem de uma cidade para outra, delegações inteiras, por causa do futebol, do campeonato catarinense de futebol? Por favor, né, gente? Falta um pouquinho de bom senso. Pois é. E assim, se a gente pegar agora... E muita gente não percebe, assim, que é o motivo para isso. Digamos que se acabou ali a primeira fase, não quer arrumar rolo com ninguém, encerra o campeonato, sem campeão, sem nada. Cara, daqui 20 anos, ninguém vai chegar e vai dizer, pô, o Rubinho Angelotti foi um incompetente porque não conseguiu terminar o estadual. Não, cara. A gente tá numa pandemia mundial. Eu trabalho numa escola, o ano letivo não vai terminar normal. As empresas não vão terminar os seus anos fiscais, aí, as suas contas de maneira normal. Quem vai fazer vestibular aí da UFSC não vai fazer normal, nem o Enem. Então, a vida de todo mundo não vai terminar normalmente esse 2020. Por que o futebol tem que dar essa dourada e dar esse verniz de normalidade e empurrar a goela abaixo para que ele termine? Sabe? Não faz o menor sentido isso. E aí tu coloca nesses termos e, cara, pela conversa ontem ali no programa, no debate diário, não só o presidente da federação, como outras pessoas ali da mesa, entenderam esses 14 infectados da Chapecoense como que eles tivessem atrapalhado o andamento, entendeu? Poxa, se não tivesse 14 da Chapecoense, dá pra terminar tudo. Não, cara, se tivesse 4, 3, também não é motivo, porque eles podem ser vetores, e ontem até o Faraco, né, discutiu aí com relação a isso com o presidente da federação, de que o presidente estava contando de que deu tudo certo no jogo, porque testaram 14 positivos na Chapecoense. O Avaí jogou na quarta, chegou na quinta-feira aqui, testou aqui o Avaí. E do Avaí não deu ninguém positivo. Ou seja, não teve contato nenhum, então daria para afastar só os 14 e o resto da delegação da Chapecoense vir aqui jogar. Só que, cara, é diferente do jogador do Avaí para o da Chapecoense, que teve o contato eventual do jogo, e diferente dos jogadores da Chapecoense com seus companheiros, que dividiram vestiário, que dividiram ônibus, que dividiram concentração, que dividiram quarto de hotel, né? Mas assim, Rafael, tem um tempo para se manifestar. Os caras jogaram à noite, testaram de manhã. Claro. Sabe? Claro. Nem mesmo que eles faz o teste daqui a 3 ou 5 dias para ver se de repente alguém não vai estar. Aí sim a gente pode avaliar que realmente não teve contato no jogo e que não passou. Mas não à noite, tipo de manhã. Sim. Até hoje eu não vi ninguém falando que o teste vai dar certo. E o que não pode também é virar um campeonato ao estilo No Limite, né? Quem chegar no final vivo vence. Último, assim. Exato, é isso que eu acho. Não, aí deu 10 da Chapecoense, afasta. Aí na próxima rodada dá 5 do Avaí, afasta. Aí na outra rodada dá 6 do Figueirense, afasta. Aí a final é o quê? Juventus e Marcílio Dias, cada um com 5 em campo, porque foi o que sobrou. Se a gente estivesse falando com pessoas sensatas, o campeonato já teria sido cancelado. Sem campeão, sem rebaixado. O ano que vem eles querem aumentar o número de participantes, então não teria nem problema quanto a isso. Teriam todas as justificativas para fazer isso, Fernando. Seriam aplaudidos, enfim. Isso, aí o Concórdia ou outros times já teriam encerrado, já teriam seguido sua vida, não estariam preocupados em só extrapolar suas contas ou ficar mais endividado. E todo mundo entenderia, sabe? Acabou o estadual, beleza, acabou. Não vai ter, nós não vamos colocar em risco. E o Brasil é o único país que está voltando ao futebol no auge da pandemia. O quão absurdo é isso? Sim, sim. O auge da pandemia, morrendo 1.200 por dia, e nós voltando ao futebol como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pois é. E não sabe? Em todo lugar, né, se cumpriu uma série de critérios. Primeiro, X semanas com a atividade do vírus caindo tantos por cento, aí começa a ser alguma coisa.
E o Brasil pulou essa etapa. O Brasil viu a Europa. A Europa começou 2 meses, 3 meses antes. Então eles tiveram esse tempo de isolamento mesmo, para depois começar a voltar. O Brasil, quando começou, ele pulou essa etapa do isolamento que eles fizeram e quis voltar junto. Quer dizer, coisa totalmente descabida. Porque, como a Fernanda falou, estamos no auge. E agora, assim, aqui tem a federação lançou que está suspenso por 14 dias. Tá, 14 dias que é o mínimo, tá suspenso, vai todo mundo. O que tem que ser feito? Todo mundo se isolar. Todo mundo que jogou, que teve contato, comissão, vai se isolar, vai ficar em quarentena. Tá, ficou em quarentena, precisa mais 14 para voltar a treinar e ninguém testar positivo e aí ter campeonato. Então a gente tá falando de um mês. Só que como é uma coisa que é muito bagunçada e depende de prefeitura, o Figueirense disse que não vai treinar, o Brusque está treinando. Entendeu? O Avaí não se pronunciou, não sei se vai treinar, não vai treinar. Mas assim, cada um por si, sabe? Sim. E como tu falou, Fernanda, e aí tu vai prolongar uma agonia por mais 14 dias, 28, um mês e meio, de times que não tem mais o que fazer, eles não tem mais competição esse ano, não tem nada relevante. Sim. Então, quer dizer, eles vão fazer o quê? Vão ficar, não, vamos aguardar, vamos ter que pagar os caras, e talvez a gente jogue uma partida do rebaixamento. Por favor, né, gente? Vamos... Não, e tem outra coisa, né? Por exemplo, qual foi a repercussão financeira desses jogos de quarta e quinta-feira? O que retornou para o clube assim de tão importante que precisava voltar para já, né? Que resolveu aí os problemas estruturais dos clubes? Basicamente nada. Não. Ou se foi muito pouco. Talvez a televisão tenha pago a última parcela aí do campeonato, que é uma mixaria que a televisão já paga. E aí depois vai ficar empurrando para frente. Cara, hoje teve de manhã, 9 da manhã, jogo do Ceará pelo Campeonato Cearense. Então, segunda-feira, 9 da manhã, será que é melhor isso do que encerrar e tentar se preocupar com coisas mais importantes? Como, por exemplo, o Campeonato, né, Brasileiro. Por que o Avaí não briga para encerrar de uma vez e que os esforços se voltem para um brasileiro o mais real possível, né? Em vez de ficar brigando para jogar o estadual. Então, e aí começa agora esses puxadinhos, né? Suspende 14 dias, vai invadir o período do Nacional, capaz do Avaí ter que dividir atenções ainda com isso. E por que não acabou numa época em que tinha se jogado 80% do campeonato com todo mundo em igualdade de condições? Né? Quando terminou a primeira fase, estava todo mundo igual. Agora não, agora um está treinando, o outro não está, o outro na cidade não pode, o outro pode, e fica por isso mesmo. Então, escolheram as piores decisões possíveis aí para tentar resolver essa questão do estadual. E dá a impressão daquela coisa de que tu não consegue mais voltar atrás, sabe? Vai acumulando cagada, acumulando, aí, putz, agora fica muito ruim voltar atrás, sabe? Tu vou ter que empurrar a cagada pra frente. Enfim, um campeonato que não agrada a ninguém, um campeonato que a televisão não quer transmitir, tanto que não transmitiu, um campeonato que tem pouca importância para os clubes que têm um calendário grande, e a gente está passando por tudo isso ainda em meio a uma grande pandemia. Então, inacreditável. O presidente podia ter saído por cima, não saiu, foi um tiro no pé ter recomeçado, e agora está o Brasil inteiro usando Santa Catarina como exemplo negativo. Pra surpresa de ninguém também, né? Que isso ia acontecer, vamos combinar. E no fim, até a gente tem que ficar satisfeito que deu 14 lá, porque, como a gente falou, se tivesse dado 3, 4, o campeonato tava aí normalmente. Sim. Ou se não tivesse testado, né? Tipo assim... ou se não tivesse testado, melhor ainda. Não testa ninguém tava doente. Não tem índice, ninguém tá doente. Vamos ver quem tá aqui opinando sobre isso. O Diego de Souza aqui, esse campeonato nem deveria voltar, aguardar os nacionais e deu. O Rodrigo Ferreira, a imprensa até semana passada achou ótima a volta do catarinense e um absurdo cancelar o campeonato. Agora que teve uma rodada e não tem obrigação de publicar o Avaí como campeão, estão querendo cancelar. Isso é verdade mesmo, Rodrigo. A galera fez muito esforço e agora tá meio querendo tirar o corpo fora, né? O Jefferson Campos aqui disse que a Chapecoense está sendo ajudada. Foi o primeiro time a voltar a treinar e escondeu os resultados. Isso é verdade, né? Até o Rangel teve aqui na semana passada e que já estão há 7 semanas treinando, né? O Diego completa aqui 1 ou 2 infectados, dá para entender, 14 é sacanagem.
O Avaí foi o time que teve mais cuidado e cumpriu as normas e foi o mais prejudicado. Palavra aqui do Jefferson Campos. O Adriano Gonçalves pergunta se o presidente da federação é sócio da FC Play, onde está essa pressa toda em voltar. É verdade, o Adriano. Quem mais está aqui? O Fábio Ricardo. Tá tudo errado. Rubinho brincando de presidente da federação, Batistotti de presidente do Avaí. Esses dois não entendem nada de nada. Se reuniram com o prefeito para liberar e outros envolvidos para liberar. Meu Deus, que gente sem noção. O Rafael Lautet aqui, o problema foi o Avaí ter chegado em primeiro e ser presidido pelo Batistotti, que os outros presidentes acham boçal. Se fosse qualquer outro time em primeiro, o campeonato estava resolvido. Não sei se qualquer outro time, mas eu tenho certeza que se o Brusque tivesse terminado a primeira fase em primeiro, eles teriam dado o título para o Brusque e ficaria por isso mesmo. E todo mundo ainda ia achar uma... É porque o presidente deu uma entrevista falando isso. Sim. Então... a gente não pode negar de que ninguém tem dúvida disso, eu acho. Sim. É só ser muito cara de pau pra alguém duvidar disso. Não, e aí não é choro, é que assim a gente... Se o Figueirense tivesse em primeiro, seria a mesma coisa. Eles não iam dar o título, iam ficar enrolando também. Não. Só se o Brusque, Concórdia, esses times... Marcílio Dias, Marcílio. Aí beleza, vale. Isso, time claro. que merece. Saía por cima, ia ser poxa, olha só que legal, valorizou o trabalho do pessoal de Brusque. Que ia acontecer. O que eu achei curioso é que é o seguinte, né? A maioria dos torcedores alvinegros na semana passada achou um absurdo, um absurdo qualquer tentativa de dar o título pro Avaí. Passado um jogo depois, a Chapecoense vence o Avaí e o Brusque vence o Joinville, aí tudo bem. Encerra o campeonato numa pseudo-classificação geral, que não existe, né? Classificação somando a primeira fase inteira e mais um jogo das quartas. Não, beleza. Agora o correto é dar o título pro Brusque, porque o Brusque é o primeiro no geral. Não existe essa classificação, assim, né? Esse clubismo de torcedor eu aceito, sabe? Eu também. Eu aceito, não tem problema nenhum. A gente brinca e zoa igual e faz a mesma coisa e eles estão inventando regra para agora... Não, o Avaí de repente agora não é mais campeão, então pode cancelar. É claro, ninguém quer título no tapetão, nem a gente fica zoando eles e tal, mas se cancelar, que cancele e não dê título para ninguém. Eu não preciso disso, até porque título de tapetão é do outro lado. E é do lado do oeste também. Então, assim, não é com a gente. Mas, assim, essa zoação, tudo bem. Agora, os presidentes de federação e de clubes levarem isso em conta, aí não tem nada de profissional, né? Então, eles também estão agindo como torcedor. Sim. Eu sempre advoguei nessa tese de encerrar, né? Encerra, pronto. Não tem clima, sabe? Não tem nem como a gente fingir uma normalidade do jeito que as coisas estão. Chegamos a 1 hora já de programa, deixa eu ver. 58 minutos, vamos encaminhando aqui para o finalzinho. Bom, agora o campeonato suspenso por mais 14 dias. Não tem muito o que esperar, né? O que comentar aí daqui para frente. Acho que só aguardar as novidades do protocolo, ver o que vai mudar aí do que já havia sendo feito, né? Para a gente ter um pouco de noção do que vai acontecer daqui para frente. Na semana que vem, então, a gente tenta dar uma caprichada para fazer o programa sobre a questão financeira, né? O Fábio Minato entrou em contato comigo, que é um cara que estuda essa questão aí de balanços aí de clubes, também vai participar com a gente. Pessoal do Conselho Fiscal também, nós estamos tentando contato para ver se a gente consegue conversar e esmiuçar melhor as contas do Avaí para explicar para o torcedor havaiano. Heron, obrigado aí pela participação, tua saudação final aí pra galera. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade, sempre um papo agradável com vocês. E assim, como tu falou, vamos esperar ver o que vai acontecer. Eu espero que o bom senso, que anda tão raro atualmente, ele acabe prevalecendo e acabe essa agonia logo, sem campeão, sem rebaixado, sem nada. E a gente consiga aí esquecer isso de uma vez e pratica um campeonato brasileiro e aí ano que vem a gente vê o que faz da vida. Um abraço para vocês, boa noite e até a próxima. Valeu, querido. Fernanda, é isso, né? É um estorvo. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer, né? Estar aqui com vocês, falando do Avaí e do futebol. E agora vai ficar meio parado de novo, né? Mas o que importa é a gente se cuidar, cuidem de vocês, das suas famílias. Vamos sobreviver, isso vai passar. E logo, logo a gente está falando de futebol de novo.
É isso. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao Erondino. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente com mais um Troféu Debate, o apoio de It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Voltamos na próxima semana para falar mais aí sobre o Avaí. Obrigado a quem ficou com a gente hoje nesse Dia Mundial do Rock. Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem.